Se você tem medo de se impor, provavelmente você evita a todo custo ter conversas difíceis. As pessoas no seu trabalho podem estar passando por cima de você. Você não sabe dizer não e, principalmente, as pessoas não te respeitam. Porque quando você se acovarda e não se impõe, o ser humano, pela própria maldade que já tem dentro dele, ele vai se aproveitando cada vez mais de você. Infelizmente, o mundo é assim. Os fracos são subjugados pelos fortes e quem não se impõe é considerado fraco. E nesse vídeo aqui eu quero ajudar você a entender por que você tem medo de se impor, de onde vêm esses medos e como eliminar esses medos. E repara que eu disse medos de se impor. Existem 3 medos principais que causam o medo de você se impor perante as outras pessoas. O primeiro medo é o da humilhação. Eu não vou falar o que eu penso, tem medo porque a pessoa pode me zoar, ou a pessoa pode me xingar. Ela tem medo da rejeição e por isso ela evita ser rejeitada, evita ser humilhada, não se impondo, se escondendo, ficando calada. O medo da humilhação faz parte da natureza humana. Na época das cavernas, quando a gente começou, o Homo sapiens começou ali a criar as primeiras civilizações, as primeiras tribos, você ser humilhado por uma tribo ou expulso de uma tribo significava a morte. Você ia para a savana, lá para a floresta, se fuder, ia ser devorado por algum bicho, ia morrer rápido. A união social, as tribos, a junção ali de habilidades das pessoas foi o que fizeram elas evoluírem e se manterem seguras. O ser humano sozinho, ele é muito frágil. Quase todos os animais podem matar o ser humano. Mas quando o ser humano está em sociedade, aí ele vira o predador número 1 de toda a cadeia alimentar. Então, ser retirado, ser humilhado, no nosso cérebro significa a morte. Porque ele associa a humilhação, a rejeição, a ser expulso da tribo. E isso causa um medo da morte mesmo. Então, é muito difícil a gente perder esse medo. E, de uma certa forma, esse medo vai estar sempre no nosso coração. Você precisa superar esse medo e conseguir fazer com que ele não te atrapalhe mais. Tem uma frase que eu gosto muito que é: para que os maus prevaleçam, basta que os bons continuem calados. Então, se você acredita que o que você tem para falar para essa outra pessoa é uma coisa importante, que você precisa se impor, que você precisa dizer, você tem que dizer. E se você está certo disso, provavelmente a pessoa vai entender. Se você está certo, ela não vai revidar e muito menos te humilhar porque você está certo. O óbvio precisa ser dito às vezes. Então, se você acredita que está no seu direito, não tenha medo de ser humilhado. E outra, do mesmo jeito que você tem medo de ser humilhado, a outra pessoa também tem. E a partir do momento que você está certo e acredita que a sua opinião está certa, o que você precisa falar é certo, se você falar para a pessoa e ela for contra, ela vai ser humilhada, porque ela não pode ir contra a verdade, ela não pode ir contra a razão. Tem muita gente que não se impõe, não expõe uma vontade, não faz uma solicitação, o medo não número pede alguma coisa que ela quer, só pelo fato dela poder receber um não. Olha, eu garanto pra você, cara, que não sei se tem pesquisa sobre isso, tá? Aí eu tô dando a minha opinião pessoal sobre o assunto. Na maioria das vezes que eu precisei pedir alguma coisa, em 99% delas eu recebi um sim. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes vai ser um sim, desde que você peça algo que faz sentido, que não seja algo difícil para outra pessoa e que você também não seja um filho da puta, desde que você não seja um sugador profissional, as pessoas geralmente tendem a dizer sim. Então a tendência humana é dizer sim. As pessoas, no geral, têm medo de dizer não. Então já entenda que você já tem o sim é mais fácil do que o não, você já tá com o não aqui na mão. O sim, desde que você consiga pedir, se impor solicitando alguma coisa, ele vai vir. O segundo passo para você perder o medo de pedir e aprender a ouvir não também é entender que às vezes não é pessoal, cara. Para de levar tudo pro pessoal. Se você pedir um favor e a pessoa não te atendeu, tem que ser alguma coisa pessoal. Ah, eu não presto, ou então a pessoa não presta. Cara, às vezes somente o seu pedido não fez sentido para outra pessoa, às vezes não foi bom para ela. E vem cá, na moral, você acha que se você pediu para a pessoa é obrigado a ser bom para ela? Não. Às vezes o que você está pedindo realmente não é bom para ela e se fosse você no lugar dela, você também diria não ou teria que dizer não. Quando você para de levar tudo pro lado pessoal, fica mais fácil se impor, conversar, se abrir, ser um pouco mais objetivo, porque você tira a emoção da jogada e vai só no racional. Fica muito mais fácil se impor dessa forma. No fundo, você tem medo de apanhar. E isso é normal de qualquer ser humano. Quando você está num debate e começa a afinar no debate para a pessoa, o terceiro medo é o medo da agressão física. O seu medo é que a pessoa levante ali e te dê um murro na sua cara e que você não saiba revidar essa agressão física. Quem tem poder de verdade é quem tem poder de te agredir fisicamente, de te prender,
de te matar. O resto é tudo um acordo de cavalheiros. O real poder está em quem pode matar você, pode te agredir. Às vezes você é desrespeitado por alguém desconhecido e você não consegue se impor e você acaba falando, olha, eu não sou de confusão, olha, eu não sou de brigar, eu não quero isso e tal. Mas no fundo você só é covarde. Eu não tô falando aqui para você sair em briga, não. É só para você entender que a gente tem esse medo interno. Tem gente que é maluco, né? Sai brigando, sai dando porrada por aí. Mas a maioria das pessoas tem esse medo interno, inclusive a pessoa que te desrespeita. A partir do momento que você se impõe, a outra pessoa também tem medo de briga. Ninguém é aqui o Velho Oeste. A gente já saiu. O Velho Oeste foi lá nos Estados Unidos, já acabou. Aqui não tem mais cangaço, meu filho. Tem muita gente maluca? Tem, mas a maioria das pessoas são um pouco conscientes sobre isso e todo mundo tem medo de briga. Então a pessoa te humilhou, falou algo que você não gostou e você não vai revidar por medo de briga? Não precisa, porque você revidando vai fazer a pessoa acuar. 90% das vezes, quando você se impõe com educação, a pessoa vai recuar. A pessoa vai pedir desculpa, a pessoa vai voltar atrás. Agora, se você ficar só no deixa disso, tá tudo bem, eu não quero briga, você vai continuar sendo humilhado, pisado. E agressão hoje em dia dá processo. Você se impôs, o cara viajou pra cima de você, pulou pra cima de você, processa o cara, manda prender, faz o que tiver de ser feito. O que não dá pra continuar sendo covarde. E é claro, né, porte físico, você não ser um grilo, também ajuda. Ter uma cara de homem, em vez de ter uma cara de nenenzinho. Muita gente não consegue se impor porque realmente não passa medo nenhum. Aí você vai ter que ir só no argumento, só que às vezes o argumento não resolve. Então você criar um pouco aí de massa muscular não vai fazer mal nenhum, pelo contrário, vai te ajudar a se impor. É comprovado cientificamente que homens maiores sofrem menos assaltos e menos perigos do que homens menores. E outra, nem precisava de ciência nem pesquisa para resolver isso. É só você olhar para a realidade. E aí você escolhe, será que ser franzino é uma opção sua? Você consegue melhorar esse ponto? Será que realmente você é obrigado a ser assim? Será que você gosta de ser assim? Se você gosta, beleza, vai lá. Mas se isso atrapalha a sua autoestima, se ser magro demais, pequeno demais, atrapalha você a se impor, tá na hora de você mudar isso. Você pode mudar isso. Eu era gordaço, feião, e agora eu tô melhor. Porque eu quis, eu comecei a melhorar. Então tudo isso influi, principalmente a sua autoestima. Quem tem autoestima consegue se impor muito mais. Quando você está bem consigo mesmo, quando você está feliz, quando você está ganhando dinheiro, você não aceita desaforo. O desaforo vem, na maioria das vezes, é quando você está fraco, quando você está com a moral baixa. Então não escolha usar só a pior roupa, ficar só no pior estilo, cabelo todo atrapalhado, olhar no espelho todo fedorento, dente sujo, barba feia. Pelo amor de Deus, cara. Quando você melhora a sua autoestima, você melhora o seu poder pessoal, a sua vontade, a sua potência de querer mesmo, de fazer acontecer, aumenta. E isso faz com que você aprenda a se impor. E isso ajuda você a se impor quando alguém te desrespeita, porque você tá bem, você não quer sair desse nível bom que você tá, então você não vai deixar ninguém passar por cima de você. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo, que é cuidar mais da sua autoestima. Olha, tem muitos vídeos aqui para eu gravar sobre autoridade, confiança, comunicação, mas para eu conseguir gravar esses vídeos, eu preciso que você me ajude a bater os 1000 inscritos aqui no canal. Para isso é só você clicar aqui em se inscrever. Esse vídeo aqui é um dos primeiros aqui do canal e eu quero que você venha junto comigo aqui nessa jornada. Eu trabalho com marketing, comunicação há mais de 15 anos. Eu venho da indústria musical. Se você quiser conhecer um pouco mais da minha história, se inscreve aqui no canal que depois eu conto um pouco. Tem história para contar, hein? Rapaz, muita coisa. Me segue lá no Instagram também, @XavierMind. Recomendo muito que você me siga lá e me chama no direct pra gente trocar uma ideia. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.